Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Volino, sou representante do Grupo 5, da turma de Ciência, Tecnologia e Sociedade, professor Sarquis, Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraupeba, Ouro Branco. Tá. Nosso trabalho visa falar sobre Gengis Khan, ou Temujin, como ele era conhecido pelo seu nome original, seu nome de batismo, né? E veio se tornar Gengis Khan durante a sua história. Nós vamos abordar esse ponto durante a nossa apresentação. Além disso, abordaremos também as suas famosas táticas de guerra, da expansão do seu império, que até no período da sua morte já tinha um tamanho absurdo, onde tomava mais de 50% da Ásia, e as consequências para a Europa nesse período da Idade Média e criação da ciência moderna. Gengis Khan nasceu na Mongólia, era uma região originalmente ocupada por nômades, que atraía os nômades devido às suas imensas pastagens e à qualidade dos seus pastos. Toda uma cultura voltada para os cavalos, o transporte, alimentação voltada para os cavalos, fez com que nessas regiões de estepes, de planícies, de planaltos, muito boas para pastagens. E como foi ocupada por diversos clãs, existia também muito conflito entre clãs nessa época. Uma determinada família lutava por posse de territórios contra outra família, conflitos pequenos, entre clãs pequenos. Na Europa, nessa época, durante o ano de 1662, que foi o ano de nascimento de Gengis Khan, até o ano de 1227, ela passava por um período de renascimento comercial e cultural. O tal renascimento que todos nós já estudamos nos nossos períodos de história escolar. A influência árabe na Espanha passava por um declínio muito grande nesse momento. O Papa, na época, era o Papa Gregório VII. A história de Gengis Khan cruza com esse período de renascimento cultural devido às rotas de comércio, assunto qual nós vamos abordar também nessa nossa apresentação. Bem, como dito antes, Gengis Khan nasceu Temujin. Esse era o nome da sua família, do seu clã, né? Ele pertenceu ao clã da aristocracia mongol, a Mongólia que havia se consolidado como nação no século 9 a.C., e agora nós estamos no final do século 12, entrando no século 13, ainda num período de grandes guerras entre os clãs. Quando ele tinha apenas 7 anos de idade, durante essa guerra, durante uma desses conflitos entre clãs, o seu pai foi morto envenenado. E aí o autor da morte do seu pai assumiu a sua família, levou a sua mãe e deixou o Gengis Khan com seus irmãos. Com 15 anos de idade, Gengis Khan matou seu irmão mais velho, que ele estava querendo tomar a postura de líder do clã, e Gengis Khan não aceitava se submeter ao irmão ao invés do pai. Esse crime teve uma consequência séria para a vida de Gengis Khan. Não passou desapercebido. E digamos que a justiça local, se é que pode se dizer desse jeito, acabou no futuro sequestrando ele e a sua esposa, ainda muito novo. Esse sequestro foi organizado por Shitedu, ex-marido da sua mãe, que era da tribo, que era do clã dos Merktas. Gengis Khan não ficou satisfeito com essa história e avançou contra o clã dos Merktas, recuperou a sua esposa e dizimou o clã Merkta. Após esse incidente, Gengis Khan peregrinou pela Mongólia para juntar pessoas que pensassem como ele, em prol de uma unificação da Mongólia contra esses clãs, contra essas guerras entre clãs, né? Durante essa peregrinação, Gengis Khan reuniu alguns homens de um clã Jamukar, do clã Jamukar. E essa unificação desses homens do clã Jamukar não agradou, claro, ao líder do clã, o líder Jamukar. Esse líder, como retaliação, acabou sequestrando a esposa de Gengis Khan. O líder do clã Jamukar ficou indignado com Gengis Khan passar pelo seu território e reunir homens do seu clã. E como retaliação, ele sequestrou o próprio Gengis Khan e o fez trabalhar como escravo, e enviou para a China. Durante muito tempo, Gengis Khan passou por períodos de humilhação terríveis, sob o domínio dos chineses, ordenado por Jamukar. Esse Jamukar volta a ser importante na história no próximo período de Gengis Khan. Sua esposa Borte foi atrás de Gengis Khan na China e conseguiu resgatá-lo do domínio chinês. Só que ao conseguir esse resgate, a esposa dele pediu para que ele não voltasse à Mongólia, porque estava em clima de guerra. E Gengis Khan foi irredutível. Queria voltar à Mongólia, queria unificar a Mongólia e
como grande líder que era, insistiu e deu sequência ao seu plano. Voltou à Mongólia e reuniu mais uma vez homens e fortaleceu o seu clã, até então Temujin, mais uma vez. Durante esse período, a Mongólia ficou basicamente dividida entre dois grandes clãs. O clã do Jamukha, o tal que mandou sequestrar Gengis Khan e o enviou para a China, e o clã Temujin, clã do próprio Gengis Khan. Depois de alguns conflitos e Gengis Khan levando a melhor em algumas batalhas campais, um conselho de líderes mongóis nomeou Temujin como Gengis Khan, o Khan dos cães, ou seja, o líder dos líderes, né, o grande chefe dos clãs mongóis. E assim ele consolidou todo o povo mongol sob apenas um império, sob apenas um comando, o comando de Gengis Khan. E agora a gente começa a abordar as características do governo Gengis Khan, da administração Gengis Khan. Bem, uma característica principal da administração Gengis Khan é a organização do seu exército. Era uma organização muito simples e extremamente eficiente, funcionava muito bem e, aliás, alguns dos exércitos mundiais ainda utilizam esse tipo de formação, esse tipo de organização. Gengis Khan dividia seu exército basicamente em grupos de 10 homens, sendo um deles o líder desse pelotão, né? Vamos chamar de pelotão. A cada 10 pelotões, nós tínhamos 10 líderes de pelotão. Esses 10 líderes se subordinavam a um comandante. Logo, nós temos já aí, até então, um comandante comandando 100 homens. A cada 10 grupos de comandantes, eles se reportavam a um comandante maior, um comandante de ordem superior. Logo, esse comandante de ordem superior coordenava, por sua vez, 1000 homens. A cada 10 comandantes de ordem superior, eles eram submetidos diretamente a um general. Um general do governo de Gengis Khan possuía o comando sobre 10.000 homens. O general, por sua vez, se reportava apenas a Gengis Khan. Gengis Khan, esse sim, o chefe máximo, o general máximo de todos os exércitos, o general máximo de todo o exército mongol. Em alguns momentos, como nós vamos ver mais adiante, Gengis Khan chegou a comandar seus homens em batalha no número de mais de 200.000 homens. Tanto o combate quanto o transporte, locomoção e alimentação era baseada na cultura equina. Os cavalos mongóis sempre foram muito fortes devido às suas características de evolução natural, aos locais, à alimentação, aos treinamentos fortes. Então, o exército mongol se valia muito disso. Existia a técnica de combate de arco montado, os arqueiros montados, onde os guerreiros mongóis desenvolviam habilidades, claro, depois de muito treinamento pesado, muita exaustão em treinamento de combate, eles desenvolveram a técnica de cavalgar com apenas as pernas ligadas ao cavalo e com os braços livres, para assim poder efetuar o movimento de disparo dos arcos. Os arcos não eram tão grandes quanto os arcos utilizados pela tropa a pé, porém eram extremamente mais ágeis, dotando assim o exército mongol de grande mobilidade e poder de fogo. Além disso, além do cavalo de montaria para combate, junto às tropas iriam diversos outros cavalos, responsáveis pelo transporte dos equipamentos, transporte das máquinas, que mais adiante nós iremos citar a evolução das máquinas de guerra e a influência dos chineses nesse período, abordaremos logo em breve, e também para alimentação. Os cavalos eram sacrificados, a carne do cavalo era posta embaixo da sela dos outros cavalos ainda em atividade, salgada com o seu próprio suor e utilizada na alimentação das tropas, onde eles necessitavam de comida forte, necessitavam de carne para sobreviver às duras condições de combate. Ao chegar numa cidade, a princípio, como tática inicial de combate, Gengis Khan destruía as plantações e tornavam pastos para poder alimentar os seus cavalos, lembrando que toda a cultura de transporte e combate era baseada na cultura equina. A primeira expansão territorial ordenada por Gengis Khan não foi com o objetivo imperialista, de aumentar simplesmente seu império apenas por comando, apenas por poder. A Mongólia passou por problemas climáticos seríssimos, e as suas estepes, antes tão produtivas e de pastos tão vastos, já não produziam mais a mesma quantidade de alimento necessário. E aí eles foram obrigados a expandir o seu território em busca de novas terras para poder criar pastagens e tudo mais. Gengis Khan assumiu o poder nesse conselho em 1206. Logo em 1207,
durante o período entre 1207 e 1208, essa expansão foi necessária. Ele expandiu seu território até o norte da China, comandado pelo imperador Jin. Lá ele se deparou com a Muralha da China, uma construção simplesmente magnífica, fantástica, um forte de guerra. Então Gengis Khan optou por não invadir a cidade e adotou a tática de cerco. Ele cercou a cidade de Pequim. Ninguém entrava, ninguém saía de Pequim. Os abastecimentos de comida, especiarias que chegavam a Pequim eram tomados e saqueados por Gengis Khan na entrada da cidade. Além disso, ele também reuniu alguns engenheiros e pensadores, inventores chineses dissidentes do governo chinês. Era uma cidade sitiada que estava sendo cercada e os seus grandes inventores, fugindo da cidade, topavam com Gengis Khan na saída da cidade. E Gengis Khan os dava conforto, comida, alimentação e um lugar de autoconfiança no seu poder. Com a ajuda desses inventores chineses, dissidentes do Império, Gengis Khan acabou conseguindo construir catapultas e outras máquinas de guerra, que foram fundamentais para a tomada da China. Depois de algum período de cerco, Gengis Khan finalmente conseguiu invadir a China, sendo assim sua primeira grande conquista imperialista, tornando na expansão do Império Mongol. Durante essa invasão chinesa, Gengis Khan chamou para si, tática aliás que ele veio adotar diversas vezes durante o seu período imperial, chamou para si a ajuda de um chinês novo, um rapaz muito novo, que tinha ideias muito boas sobre táticas de guerra. Esse rapaz novo, inclusive, lhe aconselhou a ser menos bruto nas suas invasões, tentar manter a agricultura local para fins de alimentação, já que os combates nem todos se davam em regiões parecidas com a da Mongólia, não tão frias, às vezes um pouco mais próximas da zona do Equador. E poupar esforços no sentido de diminuir um pouco a brutalidade do ataque quando essa já não era mais necessária. Durante esse período, Gengis Khan continuou a sua expansão, adquirindo um território enorme, chegando até a Pérsia, atual Turquia. Durante um desentendimento diplomático, digamos assim, um dos generais de Gengis Khan foi enviado à Turquia com o objetivo de missão de paz diplomática. Não se sabe direito o que aconteceu, sabe-se que a cabeça desse general foi mandada de volta para Gengis Khan. Gengis Khan entendeu isso como um sinal de uma ofensa gravíssima, entendeu isso como uma ofensa gravíssima. E partiu para cima do Império Turco, até então Pérsia, com extrema força e violência. Nesse período, Gengis Khan investiu contra o Império Persa com mais de 200 mil homens. Além disso, ele já contava com algumas invenções chinesas de guerra que facilitaram e muito o seu trabalho. Foi um ataque extremamente brutal. Não sobrou nem animais domésticos, nem animais... Nada, não sobrou nada. Gengis Khan partiu para cima, matou mais de 1,5 milhão de persas nessa investida. Bem, essas são algumas das informações que nos remetem à violência, brutalidade e engenhosidade do Império de Gengis Khan. Por onde ele passava, ele levava junto com si os pensadores, os engenheiros, os inventores e mantinha uma política, apesar de dominar as cidades, ele mantinha uma política de respeito relativamente grande. Ele respeitava a religião local, respeitava os costumes locais, porém, deixava claro a todos eles que estavam submetidos ao grande Império Mongol, que o líder deles era de fato Gengis Khan. Durante esse processo de expansão territorial, como vocês podem ver no mapa, o Império Mongol estava extremamente já grande, bem articulado. Gengis Khan percebeu a importância da Rota da Seda e, utilizando mais uma vez da tática de cerco, ele cercou as cidades que continham essa Rota da Seda e foi dominando o local gradativamente, com o objetivo nítido e claro de ter o controle total sobre a principal rota comercial entre a Europa e a Ásia. E aqui a gente chega num ponto fundamental da história, onde a gente une Gengis Khan, um líder famosíssimo, extremamente inteligente, perspicaz asiático, com a história da ciência moderna na Europa. Essa Rota da Seda era extremamente importante por um intercâmbio comercial e também, consequentemente, cultural. A Europa fornecia
Os seus principais produtos fornecidos para a Ásia eram móveis, joias, vinhos, roupas, cavalos e escravos. O Oriente Médio fornecia equipamentos mais apurados, como os astrolábios, ferro fundido, artesanatos e cientistas, matemáticos e astrônomos. Lembrando que o Oriente Médio, a religião muçulmana, tinha uma grande vantagem científica tecnológica sobre a Europa medieval da época. E na Índia e Indonésia, produtos naturais como algodão, musseline, pedras preciosas, pérolas e especiarias. Uma consequência ruim dessa rota da seda foi o intercâmbio de doenças. A peste negra, a peste bubônica, por exemplo, quando chegou na Europa, os europeus não estavam preparados para enfrentar esse tipo de doença, já comum até certo ponto na Ásia. Então essa doença levou mais de 1/3 da população da Europa à morte. Infelizmente, Gengis Khan não sobreviveu para ver o seu objetivo completo. Gengis Khan não viu a rota da seda completamente ligada e completamente sob o controle mongol. Coisa que aconteceu durante o governo do seu filho, durante o governo do seu herdeiro, né? A rota foi plenamente dominada pelo governo mongol, que exercia grande influência sobre todo o comércio local, entre dois enormes continentes, a Ásia e a Europa. Bem, Gengis Khan assumiu o trono, o Império Mongol, no ano de 1206, e sua morte foi em 1227. Logo, Gengis Khan não teve um período muito grande à frente do seu império, foram apenas 20 anos. Durante esses 20 anos, o território mongol se expandiu de forma espetacular. Durante o ano de 1207, numa batalha travada na Rússia, ao sul da Rússia e atual Ucrânia, Gengis Khan precisou voltar à Mongólia devido a um problema de rebeldes dentro da capital do seu império. Problema esse natural, já que o território mongol era extremamente vasto, era muito difícil manter o controle de todo o território, todo o império dessa forma. E Gengis Khan foi até a Mongólia para resolver esse problema. Durante essa investida, durante essa viagem, Gengis Khan acabou morrendo, encontrando a sua morte. Existe muita lenda em torno da morte real de Gengis Khan. Há quem diga que foi vítima da peste bubônica, outros digam que já foi malária. Esse realmente não tem como a gente saber ao certo. Existe até quem diga que foi vítima de uma flechada envenenada. Fato é que Gengis Khan morreu com muita febre, dores no corpo e sinais de doença, talvez envenenamento. Gengis Khan deixou vários filhos, muitos filhos, porém nem todos reconhecidos. O primeiro filho de Gengis Khan não era reconhecido por ele. A sua esposa parece ter tido um filho durante o período que ele estava sequestrado na China. Esse filho, óbvio, não foi reconhecido por Gengis Khan. Alguns de seus filhos, o mais velho, o Ogodei Khan, o sucedeu no comando. Não teve muita importância histórica, não expandiu tanto assim o seu território. Outro filho, Chagatai, dominou alguns territórios do centro asiático. Tolui, um filho mais novo, foi imperador durante poucos meses, após a morte do irmão. E aí Tolui foi pai de Kublai Khan. Kublai Khan, sim, foi um outro grande conquistador, um outro grande imperador, que conseguiu dominar por totalidade a China. E Kublai Khan, então, dominou todo o território chinês. Kublai Khan também tinha uma relação muito forte com Marco Polo, o explorador, o comerciante europeu que refez essa rota de comércio, né? Então os dois tinham uma afinidade muito grande. Com as rotas estabelecidas, as principais consequências dessa rota da seda estabelecida foi o desenvolvimento do comércio europeu, novas ferramentas de tecnologia, um intercâmbio cultural e comercial, circulação de moedas, papel moeda, que no período foi inventado pelos chineses. As invenções chinesas, de todas as formas, máquinas de guerra, o papel, máquinas de observação astronômicas, tudo isso acabou, através da Rota da Seda, indo parar na Europa também. Junto com o período de renascimento cultural, que nós tínhamos citado no começo da nossa apresentação. O renascimento cultural, aliado a todos esses fatores, fez com que a Europa, de fato, saísse do período da Idade das Trevas, dando início, assim, à ciência moderna, com grandes pensadores, desde Giordano Bruno, Galileu, Kepler, Tycho Brahe e até Isaac Newton,
onde foi consolidado de fato a primeira ciência, a ciência moderna, a física moderna. Como curiosidade, gostaria de fechar nosso trabalho dizendo que no ano de 2003 foi realizada uma pesquisa na China, numa determinada região ocupada pelo Império de Gengis Khan, pelo próprio Gengis Khan na sua primeira invasão chinesa, onde 8% dos homens dessa população possuíam em seu DNA um dos genes ligados diretamente ao imperador Gengis Khan, ou seja, eram descendentes diretos do imperador Gengis Khan. Isso quer dizer que aproximadamente 0,05% da população mundial é descendente de Gengis Khan. O cara era pica. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito chato. Meu nome, mais uma vez, é Gabriel Volino, representante do Grupo 5 da Turma de Ciência, Tecnologia e Sociedade, professor Sarquis.